Em nosso estudo de hoje, a lição 17 do livro Dinheiro e tem por título Elevação. Não te esqueças de que há elevação, segundo o critério das convenções humanas, e há elevação de conformidade com as leis divinas. Muitos se arrojam a grande altura nos domínios da posse efêmera, abusando da terra e do metal que a vida lhes oferece por algum tempo, e acabam caídos gritando por socorro nos escombros das próprias ilusões. Muitos são guindados às eminências da popularidade, desfrutando largos valores da inteligência, tão só para o culto à vaidade que lhes é própria, e descem à inação cerebral, vitimados às vezes por inibições de longo curso. Muitos se supõem acima dos semelhantes na própria virtude, engodados pela sombra que lhes enceguece a visão, desmandando-se no falso julgamento do próximo e na superestimação de si mesmo. No entanto, caem quase sempre de improviso nos braços da verdade a fim de reconhecerem as próprias deficiências. Lembra-te de que todos os recursos e situações do caminho são bênçãos de Deus, convidando-te ao trabalho por todos do silêncio do bem. Ninguém se elevará para Deus, humilhando ou perturbando, no campo infeliz da discórdia ou da crueldade, ainda mesmo que o nome do Senhor lhes marque a visitação e lhes cintile na boca. Cultivemos o amor e a humildade com incessante serviço em auxílio de todos os que nos cercam, e o Senhor levantar-nos-á o espírito para os cimos da vida, de vez que somente a infinita sabedoria pode determinar a verdadeira elevação de alguém para a luz da imortalidade. Os espíritos procuram chamar a nossa atenção o tempo todo para o que é você se elevar materialmente e o que é você se elevar espiritualmente. Eles explicam, por exemplo, que nas reencarnações, nas experiências que a gente tem na matéria, muitas das vezes para o próprio aprendizado do espírito, ele precisa passar, por exemplo, pela prova da riqueza e daqui a pouco pela prova da pobreza. Ele precisa passar, por exemplo, pela prova da autoridade, depois pela prova da subalternidade. E quem está olhando de fora tem a impressão de que ele estava num patamar mais alto e de repente caiu de patamar. Não, mas esses patamares da matéria, eles são para elevação do espírito. Eles são para a gente começar a se imaginar mesmo, com todas as forças que a gente puder, já que a gente tem esse recurso na mão, o que a experiência da reencarnação pode fazer. É a gente começar a imaginar, se fosse eu naquele corpo, vivendo aquela experiência, como eu agiria. E por mais que a gente faça esse esforço, a gente vai pensar também numa coisa, né? Só se eu estivesse vivendo realmente aquela experiência é que eu estaria com a prova na mão. A gente consegue, sim, ter uma noção de como a gente age e como a gente reage diante dessas vicissitudes, desses percalços da vida. Eu, por exemplo, utilizo muitas vezes, né, como exemplo, o fato de que eu muitas das vezes não tenho paciência quando eu estou no trânsito e pego um engarrafamento, eu sou tentado a jogar o carro para o acostamento, mesmo sabendo que a multa para quem circula pelo acostamento é muito alta. Então a gente fica olhando, tem gente fazendo também, estou falando no meu caso, eu estou atrasado, e se tem gente fazendo também, mas a qualquer momento eu posso jogar e dar de cara com a polícia rodoviária e ser multado, perder ponto na carteira, enfim. Eu fico pensando, se isso acontece comigo, no momento de engarrafamento, imagina se a vida me colocasse em um cenário em que eu fosse privado de emprego, que eu fosse privado do necessário, mesmo que fosse esporadicamente, mas ficasse de vez em quando sem ter o que comer, eu ia acabar me utilizando também de alguns recursos, muito provavelmente, como eu me utilizo, tendo
a mentalidade de hoje. Então é bom a gente começar a pensar nessas situações, porque a gente vive as provas para nos enriquecer e nos preparar como espírito. Então, quando a gente começar a viver a prova da grande altura dos domínios da posse efêmera, como diz aqui o Emmanuel, abusando da terra e do metal, que a vida oferece a gente por algum tempo só, a gente tem que lembrar que essa prova pode fazer com que a gente fique caído depois gritando por socorro nos escombros das próprias ilusões, o espírito que acabou se viciando na sua vinice e depois, como a gente já utilizou algumas vezes, pode passar pela experiência que o avô do André Luiz passou. André Luiz conta que o avô, ele era milionário e foi ele que pagou os estudos do André Luiz enquanto estava aqui encarnado na Faculdade de Medicina, e depois ele reencontra o avô numa situação lamentável, lastimável mesmo, no mundo espiritual, ainda acreditando estar defendendo seu próprio patrimônio. Depois ele fala para a gente, muitos também podem passar por essa prova complicadíssima da popularidade e, na maioria das vezes, o culto à vaidade, mas depois pode descer também a inação cerebral e pode até ter inibição aí a longo curso. Quer dizer, também outra coisa para a gente começar a pensar e ficar... Olha a vida que algumas pessoas passam a ter pelo simples fato de terem se tornado populares, de ter se tornado grandes personalidades da história. E passar por situações muito complicadas de não poderem ir na rua, de não poderem ter liberdade no meio social em que vive. E depois ele vem falar para a gente, e muitos também se supõem acima da virtude, né, engodado pela sombra que enseguece a visão, quando na verdade a gente só vai botar uma coisa na cabeça, a gente vai descobrir virtude mesmo, né, virtude lá no Livro dos Espíritos. Né? O que é virtude? Existe virtude sempre que existe uma resistência ao arrastamento do mal. Eu já estou começando a observar o que é mal e consigo me manter numa luta aqui interna de não me entregar àquela prática, existe virtude. Depois ele fala que a virtude vai estar na caridade, mas a virtude mais sublime é a caridade mais desinteressada. Aqui a gente desenvolve algumas virtudes, ou seja como comerciante, seja como orador, e daqui a pouco a gente começa a ficar na sombra, como diz o Emmanuel aqui, que enseguece a visão, né, fazendo um falso julgamento do próximo e na superestimação de si mesmo. É a vaidade que vai fazer isso, é claro, né? Vai fazer com que eu ache que eu estou acima das outras pessoas. E no final, a gente vai acabar reconhecendo as nossas próprias deficiências, quando a gente estiver caído. Então Emmanuel pega 3 exemplos, que aqui na Terra são considerados alturas, elevações, que podem levar a quedas muito dolorosas. Ele fala, lembra-te de que todos os recursos e situações do caminho são bênçãos de Deus. Ninguém se elevará para Deus humilhando ou perturbando no campo infeliz da discórdia ou da crueldade. E termina a lição falando para a gente, quer aproveitar esses momentos de elevação material ou de autoridade ou de virtude aqui na Terra, cultivemos o amor e a humildade com incessante serviço, em auxílio de todos os que nos cercam, e o Senhor levantar-nos ao espírito para os cimos da vida, de vez que somente a infinita sabedoria pode determinar a verdadeira elevação de alguém para a luz da imortalidade. Então é mais um convite para que a gente tome muito cuidado com esses reconhecimentos também, esses elogios que destroem o médium, e que nos destroem de alguma maneira também quando diz respeito a trabalho profissional, porque a gente começa a achar que a gente está em posição de destaque, e a gente tem que o tempo todo pensar assim, essa posição está sendo uma concessão do Pai para que eu venha a desenvolver uma determinada virtude. Estou aproveitando? Faz essa pergunta com toda sinceridade à nossa consciência, principalmente quando a gente estiver na hora do sono, fazendo aquela passagem durante o dia, se fiz alguma coisa de errado, e faz essa pergunta, a resposta virá e mãos à obra, vamos começar a mudar esse cenário.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.